que eu escapo. Falei para ela que eu saio andando, na hora que vai ver eu já estou fora do ângulo da filmagem aqui. Boa noite a vocês, uma imensa alegria poder estar aqui hoje, como a Ângela disse, primeira vez que nós estamos aqui palestrando, falando aqui na casa, então sempre é motivo de festa dentro dos nossos corações. E nada mais fácil, mais agradável do que vir aqui falar e tá todo mundo com o coração já preparado, né? Depois da Edna, a oração da Angélica também, a meditação da Ângela, faz com que a gente entre num mesmo padrão de sintonia e os nossos corações possam se alinhar para essa reflexão que nós vamos ter agora nessa noite, né? A Ângela falou no começo sobre a relação de perguntas, né? E falou, podem fazer perguntas bem difíceis, né, para ele responder. E eu costumo brincar, se fizer pergunta difícil, o máximo que vai acontecer, vocês vão ficar sem resposta. Do mais, está tudo tranquilo. Mas a gente vai tentar aqui refletir. E foi pensando nisso que me surgiu aqui uma ideia do que a gente ia assuntar nessa noite, né? Porque eu observo muito entre as casas espíritas, aqui todo mundo tem frequência realmente na casa espírita ou está conhecendo agora, começando agora? Tem alguém aqui que é novato? Muito bom. A gente já pula essa etapa então. Porque eu observo muito na relação da nossa frequência na casa espírita, uma busca assim incessante por conhecimento da doutrina. Todas as vezes que eu participo de alguma palestra onde a gente abre para perguntas, ou vai diretamente para um pinga-fogo, onde são só perguntas, 100% das perguntas são remetidas a curiosidades do plano espiritual, a questões da doutrina, o que ela pode explicar sobre reencarnações, sobre outros mundos, vida futura. Eu nunca vi alguém se perguntar, ou me perguntar, na verdade, sobre si mesmo. E acredito que parando agora para pensar, nem eu fiz isso. Mas aqui, enquanto eu estava sentado, eu comecei a refletir sobre isso. Porque a doutrina espírita, num contexto geral, ela não vem falar sobre espiritualidade, falar sobre outros mundos, falar sobre a pluralidade das existências. Ela vem falar sobre nós. Ela vem usar todo o conhecimento que há através do tempo, tudo aquilo que Jesus deixou através do seu evangelho, sobre a nossa transformação, sobre como nós iremos nos modificar. Porque nós observamos que o mundo, de certa forma, ele está chegando numa grande epidemia mental, né? Nós vemos o índice de pessoas adoecidas de uma forma psicológica, de uma forma afetiva, de uma forma amorosa, de uma forma espiritual muito maior do que em outros tempos. Porque cada vez mais o nosso avanço, a tecnologia, a ciência, o conhecimento, tudo que vai progredindo, vai tirando de nós funções manuais. Diminuição da força bruta, da força humana. Hoje a gente olha as lavouras, por exemplo, é tudo máquina. É difícil a gente ver aqueles ônibus antigamente, dos rurais, com centenas de trabalhadores ali num serviço braçal. Hoje é tudo máquina. Dentro das indústrias, também. Nós vemos um grande nível de automação acontecendo dia a dia. Dentro até da parte de relacionamentos, né? Hoje a gente entra em mercados, em lugares que não tem mais um atendente. Você chega, passa a sua própria compra no caixa e faz ali o pagamento e vai embora. Então, isso vai tirando ali, de certa forma, funções humanas e vai sobrando para o homem fazer o quê? Ser humano. E na hora que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, vem a dificuldade de viver. Porque nós não nos reconhecemos. E por não nos reconhecermos, nós não conhecemos as nossas capacidades espirituais que todos possuímos. Às vezes a gente acha que capacidade espiritual tem alguma coisa ligada com mediunidade, e eu garanto que não tem. A nossa capacidade espiritual é ligada à centelha divina que há em nós. Ou seja, a partir da criação, todos nós, segundo a doutrina, fomos feitos simples e ignorantes. Simples na ausência de conhecimento e na simplicitude das virtudes, e ignorante também na distância da nossa razão plena, né, do que nós somos. E através das reencarnações nós vamos progredindo
através disso. Mas, mesmo sendo seres simples e ignorantes, nós já fomos seres fabricados, né? Seres perfeitos. É só olhar para nós. A nossa composição física, que é visível e palpável. Olha a complexidade que é um corpo humano. Olha a perfeição que são, o que é, né, o funcionamento de todas as coisas. Então nós já somos seres perfeitos. E imagine então o que é essa essência na questão espiritual. Porque além de tudo, além de toda essa perfeição, nós somos imortais e somos eternos. Olha o que nós somos, mas nós não nos reconhecemos como tal. Então eu vejo que quando nós buscamos a doutrina, a gente busca pela curiosidade do mundo espiritual, pelas notícias de pessoas que hoje não estão conosco, mas nunca realmente sobre nós, sobre o nosso amanhã, o que nós seremos a partir de amanhã. Então uma grande dificuldade que nós temos realmente é de olhar para nós mesmos. E quando a gente, como eu via falando, né, enfrentando essa pandemia espiritual, e a gente olha para nós para tentar reconhecer o que nós precisamos transformar, a gente terceiriza. E não terceiriza como vínhamos há séculos terceirizando para a religião resolver, para uma outra pessoa resolver. Mas todos os nossos sentimentos, angústias, remorsos, ausência de perdão, mágoas, tudo a gente joga para uma culpa de outra pessoa. Mas se está em nós, não é culpa do outro. Se está em nós qualquer tipo de sentimento, não é culpa do outro. Às vezes a gente fala, mas a pessoa falou coisas para mim que me magoaram. Mas quem se magoou? Foi a pessoa ou fomos nós? Eu falo que a única pessoa que tem a capacidade de me ofender e me magoar sou eu. Porque eu permito que aquilo que estava fora passe a viver dentro de mim. Então isso é o quê? É a distância que nós temos desse conhecimento de nós mesmos. Porque racionalmente não permitiríamos que isso adentrasse dentro da minha vida, dentro da minha consciência, ao ponto de ficar me incomodando. Ao ponto de ficar tirando de mim o quê? Aquilo que eu mais peço para Deus, ter paz. Mas veja que Deus já nos deu a paz, porque fez a gente sem esses problemas. Agora nós vamos, através do tempo, permitindo que eles façam parte de nós. E às vezes, nós não só nessa relação assim de discussões, de controvérsias, mas às vezes nós culpamos pessoas, por exemplo, que retornaram para o mundo espiritual da nossa frustração da vida aqui. Quantas vezes nós jogamos a culpa de não conseguir continuar no luto daquela pessoa que se adiantou à vida espiritual? Às vezes a gente fala, mas eu estou triste demais, eu estou sentindo muita falta, e não olhamos para nós, porque quem está sentindo falta? Nós. Por que estamos sentindo falta? O que essa falta representa dentro de mim? A gente não consegue olhar para si mesmo, a gente sempre vai olhar para o próximo. Falar, eu estou triste hoje, eu estou nessa situação porque fulano desencarnou. Porque meu filho, minha mãe, meu pai, meu avô, alguém da minha vida desencarnou. Por isso que eu vivo triste. Então nós estamos culpando alguém que está vivendo por uma situação que nós não estamos conseguindo lidar e viver. É fácil? Não é fácil. É óbvio que não. Mas se a gente usar realmente do conhecimento que a doutrina nos doa, não só da doutrina espírita, mas de tudo aquilo que Jesus veio e nos disse, a nossa razão deveria suprir esse momento. E olharmos, tudo bem, eu estou sentindo saudade da presença física, ok, mas eu tenho certeza da continuidade da vida, e isso deve ser um remédio paralelo, vamos dizer, da situação que eu estou vivendo, para que eu consiga continuar com razão e cuide da minha vida aqui e me entregue ao final dela melhor do que eu vim, que essa é a verdadeira proposta da vida. Nós sairmos daqui melhores do que viemos. Só que sem se conhecer, a gente não sabe nem de que estado que a gente chegou. Então é necessário olhar para nós. É necessário ter olhos para a própria vida. Porque quando Jesus pede sobre o maior dos mandamentos, ele vai e nos fala, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. E esse amor de uma maneira linear, horizontal. Falei bastante essa semana sobre isso, em outras casas, em outras oportunidades.
Porque a gente tem o quê? Um amor totalmente desequilibrado. Nós doamos tudo da nossa vida, doamos a vida por outra pessoa, mas não doamos minutos, por exemplo, como esse de uma meditação a nós mesmos. Porque a meditação, né, segundo as culturas hinduístas, é quando nós viramos aquele terceiro olho, né, seria o quê? Nós centralizarmos a vista para dentro da própria consciência. E quem de nós faz isso? Quem de nós se permite isso? Eu brinquei com a minha terapeuta esses dias, que ela falou para mim que eu precisava fazer isso. Eu falei, olha, eu acho que eu não gosto de mim. Porque quando eu fico sozinho, eu fico incomodado. Então não é fácil. Mas nós deveríamos colocar em prática isso que nós estamos vivenciando dentro da casa espírita. Eu falo que a doutrina ela nos oferece resposta a todas as coisas. Nos oferece sentido a todas as coisas. Só que a gente, como eu falei, é só numa questão intelectual que vamos buscando o conhecimento da doutrina e não colocamos ele na prática realmente. Não adianta eu falar para vocês, falar, olha, eu já li todos os livros de Kardec, eu li as revistas espíritas, eu li muitas obras de Chico, eu li Leon Denis, eu li partes de filosofia, eu li um mundo de livro. Só para saber responder as perguntas difíceis que vocês me fazem. Se eu não colocar isso na minha vida, esse conhecimento não vale para nada. Só vale para o meu ego. Para a minha vaidade de fingir uma intelectualidade que não vai me levar a lugar nenhum. Porque quando eu desencarnar lá, segundo Jesus, será sobre o quê? Sobre as suas obras. E se eu chegar lá sem obra nenhuma? E a maior obra que nós vamos construir vai onde conosco? No próprio coração. Então, olhar para si mesmo é necessário, é fundamental. E não adianta eu pegar as obras da doutrina e passar igual os rios do Instagram, né? Só vai arrastando. Ó, já li esse, já li esse, já li esse, já li esse. Faz um checklist lá de quantos livros eu li na minha vida. Aí eu pergunto, tá, e quantos desses você está colocando em prática? Quantos desses livros você está realmente vivenciando na sua vida? Eu não coloco 1% do que eu li em prática na minha vida. Então, não falo isso por hipocrisia, eu falo isso por reflexão, porque nós estamos aqui trocando, dialogando. Então, é necessário a gente entender que quando a gente fala, mas Kardec falou sobre a caridade, que fora da caridade não há salvação. Então, eu venho toda semana aqui, faço a sopa, faço o meu social e estou salvo, está tudo certo. Depende, porque se eu não souber o motivo pelo qual eu estou fazendo a caridade que eu estou prestando, se não estiver colocada na caridade a minha presença, realmente, ela também não está valendo nada, ela só é um serviço social. Eu falo que aí ela se torna somente uma filantropia. Lá em Duartino, o pessoal tá aqui, que escuta eu falar sempre lá, eu falo, o almoço que a gente faz, o café que a gente faz, o banho das pessoas, a lavanderia, todos os nossos trabalhos lá é um dever social. A caridade está enrustida no amor que a gente doa naquele trabalho. Por quê? A partir do momento que você voluntaria a fazer algo pelo próximo, você está ali numa relação. E às vezes nós saímos daquela concha que nós vivemos, né, daquele casulo, para se aproximar de problemas de outras pessoas. E ao olhar a dificuldade que ela tem e atender com amor, por compaixão a gente consegue fazer aquilo realmente se tornar uma caridade, e não mais um ato assistencial. Então, por isso que quando Kardec fala que fora da caridade não há salvação, ele não falou nem fora do espiritismo, né, como dizia Chico, e nem falou fora dos livros. Ele falou fora da caridade, porque a caridade é esse primeiro elo que vai fazer nós nos aproximarmos de nós mesmos, através do nosso próximo. E conjuntamente, quando a gente começa a somar todas as coisas, a gente chega a Deus. Eu usei um exemplo essa semana também, porque às vezes a gente não consegue medir o que é Deus, não consegue saber a importância do próximo, a importância minha. O que é mais importante? É o próximo ou sou eu? É meu filho ou é a mim? Porque se você falar para mim, Diego, o que você prefere? Vamos distribuir um mal aqui, um câncer agora. Tem seu filho, tem você. Para quem que vai? Eu falei 100% para mim, nenhuma célula para ele. Isso é amor? É amor? Talvez seja apego. Porque qual é a necessidade espiritual de cada um? Porque o meu filho é um espírito eterno em progresso também, assim como eu. Então, quando as coisas acontecem na vida de alguém,
É porque, de alguma forma, o plano espiritual já colocou aquilo ali como um mecanismo de evolução. Cabe a nós entender o motivo pelo qual ele está presente na nossa vida. Veja o quanto que há de solução quando a gente para olhar para nós como seres humanos e esquece os seres funcionais. Porque eu, como pai, sou um ser funcional. A minha função é ser pai. Mas o dia que eu desencarnar, que desfigurar essa família, eu ainda continuo sendo pai? Não mais. Até porque numa encarnação passada os meus filhos poderiam ser os meus pais. Então veja que esses ciclos vão fazendo que a gente se conheça mais. Se conheça e permita mais também. Aceite mais as coisas. E não uma aceitação por subordinação. Uma aceitação por compreender. E quando não conseguimos compreender, uma aceitação pela fé da confiança nos planos divinos. Quanto tempo nós temos? Eu vou falando aqui, eu me perco, hein? Ótimo. Então, olha o quanto que é importante usar o conhecimento que Jesus nos deixou, que Kardec nos deixou, para transformar realmente as nossas vidas e afastarmos dos nossos problemas. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que pergunta, né, o quanto que nós podemos ser felizes? Ou o que faz a pessoa se tornar infeliz? Ele fala, o que torna o homem infeliz é a sua distância com Deus. E a distância com Deus não é uma distância com a religião. Porque nós não encontramos Deus na religião. Nós encontramos Deus dentro de nós. Nós encontramos Deus nessa necessidade que nós enxergamos no próximo. Como eu vinha falando, é no todo que nós encontramos Deus, porque Deus é a soma de todas as coisas, né? Na cultura hermetista, ele fala, Deus é o todo, e o todo está em tudo, e tudo está no todo. Em resumo, eu falo que se a gente resumisse nessa cadeira, qual que seria a parte mais importante dela? Vai falar, é o assento. Tá, mas e se eu tirar uma perna? Ela vai cair. Ah, então é a perna. Tá, e se eu tirar o assento? Você não consegue ficar em cima dela. Fala, mas se eu colocar as pernas no assento, eu vou tirar o encosto, suas costas vai doer. Então o que é importante ali? O todo. Então para Deus não existe um mais importante que o outro, não existe um melhor do que o outro, não existe essa desigualdade. Todos somos iguais, porém os nossos estados evolutivos fazem-nos crer que somos diferentes, especiais ou às vezes prejudicados por Deus. Que a grande maioria de nós às vezes pensa, né? Deus abençoa tanto aquela pessoa, dá tanto para fulano, e eu não recebo nada daquilo que eu peço. Se a gente for buscar lá no Evangelho de Paulo, ele fala, se pedis e obtereis, e não recebes é porque não sabe o que pede, ou aquilo que necessita. Mas esse, o segundo, sabe aquilo que precisa. Esse, o Espírito. Porque quando viemos para reencarnar, nós somos espíritos. Somente. Quando estamos encarnados, nós somos espíritos em um corpo físico. Por quê? Porque nós precisamos dele para provar, para expiar, para viver aqui situações que a gente possa evoluir. E antes de vir como espíritos, nós escolhemos muitas vezes as nossas provações, as nossas dificuldades, aquilo que nós necessitamos. Por isso que Paulo fala, esse outro espírito sabe aquilo que precisa. E quando nós vemos aqui na prática, realmente, né, aí já enrosca, já fica difícil de fazer. Eu usei um exemplo numa fala outro dia. Falei, se a gente fala, olha, gente, vai ter uma maratona aqui e é beneficente. Faz a inscrição, essa inscrição vai ajudar aqui o Chico Xavier, que tem várias obras sociais. Então, quanto mais pessoas estiverem inscritas lá, mais o bem vai acontecer, mais caridade a gente vai poder fazer. São 42 quilômetros. Todo mundo se motiva, né? Vai ajudar o bem. Legal. A gente vai e se inscreve. Quem garante que a gente vai conseguir chegar nos 42 quilômetros? Entendeu? A coragem na hora ali, a empolgação faz a gente investir. Agora, cumprir depois vai ser difícil. É assim que funciona para reencarnar. A gente chega lá, está super corajoso, mega empolgado. Porém, na hora de vir aqui realizar realmente, falta. Por quê? Porque depende de nós e não de Deus. Vale o quê? O mérito? Mas o mérito vem através do quê? Do esforço. E o esforço é 100% nosso. 100% nosso. Ninguém vai arrancar a mágoa de dentro do meu coração que eu permiti entrar. Ninguém vai fazer com que o perdão me liberte se eu não perdoar. Então é tudo entre eu e Deus, como diria a Madre Teresa, né?
Então nós precisamos confiar naquilo que nós somos. E quando nós não conseguimos confiar naquilo que nós somos, confiamos em Jesus. E não como Ele, o Salvador, o cara que veio para libertar os meus pecados, que eu posso errar à vontade, que está tudo certo. Não. Confiamos na companhia espiritual dEle, na luz dEle que nos guia, na luz dEle que nos orienta para que a gente fuja das nossas más tendências, das nossas mazelas, né? Que nós somos tão apaixonados ainda por elas. Mas que a gente consiga, através da fé e das palavras do Cristo, nos orientar, nos nortear, através desse guia, desse norte, que é o próprio Salvador. E Ele mesmo nos disse que estaria conosco até o cessar dos séculos. Lembramos a bondade de Deus que fez o tempo eterno. Ou seja, Jesus estará conosco para sempre. Deu tempo? Agora deu, né? Precisaria mais de umas 2 horas aqui. Precisa, né? A gente gostaria. Vamos combinar uma, então, sem horário para terminar? Tô dentro. Boa ideia, né? O último que fez isso, eu fiquei 3 horas falando. Tudo bem. A gente fica ouvindo, né? Vai ser um prazer, né? Não vai vir ninguém. Não vem ninguém. Vem sim. Gostei muito desse exemplo da maratona. Eu vou usar amanhã. Que bom. Amanhã eu preciso falar sobre o mal e o remédio. Excelente, já vou usar amanhã. Bom, vamos às perguntas difíceis agora? Vamos lá. Então, não perguntem sobre mim, que eu não saberei responder, tá? Perguntem sobre as coisas espirituais. O outro dia, Diego, a gente estava falando sobre reforma íntima, né? Que, sem dizer esse nome, é o que você disse, né? Sim. Aí a pessoa falou assim, dá para parar de falar em reforma íntima? Perguntas? Eu digo que a gente está numa construção de nós mesmos, né? Não, como eu falei, né? Ao final será cada um sobre as suas obras. Eu falei, tem pessoas que vieram aqui e acreditam que a obra é só fazer a área de lazer, né? Estão só curtindo. Vieram de férias? Viemos de férias. A edificação realmente fica para uma outra oportunidade, né? Perguntas, complementações? Espera um pouquinho, Edna, fala aqui. Não, mas é a transmissão, se você falar e não transmite. Eu queria te pedir para você contar a história dos meninos no McDonald's. Lembra? Qual? Você comprou o lanche para os meninos que estavam parados ali. Era o McDonald's, não sei. Nossa, deve ser mentira, que eu não estou lembrando. Explica mais que eu já faço o backup aqui. Então, tá bom, deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que a religião, ela dominou o ID e esmagou ele, né? Então, muitas coisas animalescas que estão dentro das pessoas, dentro de nós, elas foram, algumas sublimadas, outras encaixotadas. E a gente vê em alguns livros que depois que morre, essas coisas encaixotadas, elas vêm à tona. A pergunta é, vocês estavam falando aí de passear. A pessoa veio para passear. Será que essa pessoa não veio resolver as coisas que estavam encaixotadas? Resolver elas, né, transmutando elas, mas resolvendo? Tá. Porque geralmente as pessoas que vão muito festa, sexo e tudo mais, chega uma hora que o sistema dela cansa. A gente vê isso nos livros, né? Opa, o que eu estou fazendo aqui? Será que elas não vieram justamente para esgotar isso, esse instinto? A perfeição de Deus ela é tão esplêndida que a própria fisiologia do homem, com o tempo, vai cessando isso, certo? É natural, a gente vai envelhecendo e vai perdendo tudo. Os interesses, as coisas vão se transformando. Então veja que, quanto mais extensa a vida aqui, mais ela vai nos libertando dessas situações. A gente vê, chega numa certa idade, já cansei de tudo, né? Eu, fim de semana agora, foi o aniversário do meu pai. Cheguei lá no horário do almoço, sentei, estava todo mundo lá. Comemos um pouco, aí o pessoal vai bebendo em volta de mim, aí começa a mudar os assuntos, começa a aumentar o volume da música, eu levantei e fui embora. Porque, assim, já não é um ambiente que eu consigo mais ficar, entendeu? Porque há tempos atrás muito me interessava, hoje já não faz mais parte daquilo que eu vibro. Então, vê que o próprio tempo vai fazendo com que isso se amadureça em nós. Só que uma questão que eu falo, o problema, uma parte, vamos dizer assim, da doutrina, nós estamos, durante o tempo, criando muitos hábitos, muitas regras para histórias únicas. Tá? Porque falar que a gente vai chegar no plano espiritual, vai ter uma caixa de recado lá para mim, para contar o que eu fiz, é uma lenda. Tá?
É uma lenda porque, se a gente pegar, eu falo, o melhor livro que tem para se ler sobre a doutrina espírita, sobre tudo que há na espiritualidade, Nosso Lar. Mas como eu falei, leia, não passa folha não. Leia um parágrafo, vê o que tem dentro dele, lê mais um parágrafo e vê o que tem dentro dele. Porque quando aquela senhora ia reencarnar, ela nem precisava mais reencarnar. Aí quando disse, mas a senhora vai reencarnar para ajudar, beleza. Eu sou horrível para nome, tá? Eu não vou lembrar o nome. Mas eu lembro da história aqui. Falou, olha, já que você vai voltar para a Terra, eu acho que você podia acertar umas coisinhas que tem para trás. Falou, que coisinhas que tem para trás? E levaram ela lá no setor das reencarnações, e aí foram mexer na caixinha dela, de coisas de 400 anos atrás daquela atual situação que ela estava vivendo. E ela falou, meu Deus, eu fiz isso? Entendeu? Então, veja aqui, Deus, ele nunca vai querer nos constranger, nos humilhar. Então, chegar ao plano espiritual, eu falo que a melhor coisa que Deus inventou para mim é o véu de esquecimento. E eu queria que existisse uns bônus para usar durante a própria vida agora encarnado. Sabe que tinha umas coisas minhas que eu já queria ter esquecido também, mas eu fiz. Entendeu? Então, imagina chegar no plano espiritual já com todo o peso dessa vida, que eu falei, poxa, tinha muita coisa que podia ser diferente. E já recebeu uma outra carga. Entendeu? Então, veja que a bondade de Deus para o nosso tempo, para que a gente consiga lidar com as coisas através do nosso próprio tempo, da nossa própria força, porque vai se tornar um fardo superior, e nunca terá um fardo superior. E nesse livro ele fala, no Nosso Lar, 400 anos atrás, e até então a gente olhava para ela como um ser de luz puro que não precisava mais reencarnar na Terra. Mas tinha coisas ali para trás que ela precisava acertar, que ela mesmo se espantou. Por quê? Porque estava ali guardadinho. Como eu falei, mágoa, ódio, raiva, rancor, qualquer outra coisa, fica em nós. Agora, se nós não tivermos vista para nós mesmos, nunca iremos descobrir aquilo que nós precisamos modificar. Vamos ficar exigindo transformações das outras pessoas, mas nunca nós. Correto? Muito obrigado. Bom, eu não posso ficar sem comentar, né, gente? Então, assim, essa semana passada, meu terapeuta, eu tenho uma situação. A gente vem com pessoas próximas para a gente se acertar, né? Geralmente. E tem uma pessoa próxima a mim que eu tive um problema com ela. Uma situação muito desagradável que eu queria conversar com ela sobre aquilo. E meu terapeuta falou assim, vá conversar, mas vá com humildade. Aí eu falei para ele, aí o problema é sério, porque se é uma coisa que eu não sou, é humilde. Como que eu vou conversar com humildade? Eu falo que a minha maior virtude é a humildade. E eu falei isso para ele e ficou complicado, porque eu teria que acertar aquilo. Mas o que aconteceu? A espiritualidade vem, né? E faz as coisas. A gente que não presta atenção. A pessoa começou a me tratar tudo muito bem, fez umas coisas que me deixou feliz. E aí veio aquele pensamento. Se ela te trata bem e, de repente, do nada, ela faz alguma coisa que não encaixa, sabe? Uma coisa totalmente diferente, presta atenção. Será que ela não tem, nesses momentos, lembranças de algo que eu fiz para ela no passado? E a gente veio para se acertar? E, por mais que a gente tenha uma boa relação, às vezes fica complicado porque é muito pontual o negócio. Então, eu fiquei pensando, acho que o negócio de olhar com humildade talvez seja isso. Ela não tem que ver que ela está me atacando, né? Eu vou ver como que a gente está se acertando numa situação. Então, eu tenho que aprender a aceitar, né, o que está acontecendo. E agora, respirar e ver como lidar com essa situação. Então, eu não tenho que ficar com raiva. Eu tenho que ver com outro olhar. É difícil? Muito difícil. Mas a espiritualidade está sempre dando aquela mensagem. Presta atenção. Será que essa pessoa está realmente errada nesse ponto? Ou é você que tem que fazer o resgate disso? Perfeito. Assim, o que a doutrina nos ensina que não é nada sobre o que os outros fazem conosco, né? Mas sim como a gente reage àquilo que foi feito a nós. Então, a gente tem que sempre pensar pelo nosso lado. E por não sabermos com certezas, com convicção, o que vivenciamos no passado, a gente não tem como julgar situação alguma. Porque sempre nós vamos colocar como a pessoa certa
porque é o meu lado, e vamos condenar o outro lado. E muitas vezes falar, eu tive algum problema, né? Tipo, alguma coisa do passado que ele trouxe para agora. Ou seja, quem que fez mal a ele? Foi eu. Então, a minha responsabilidade agora é suportá-lo? Não, mas corrigir aquilo com amor, porque só suportar a situação não te leva a lugar nenhum. Você precisa corrigir aquilo. E a memória dessas vivências, ela não é uma memória igual nós temos da nossa vida, de lances e fatos. É uma memória energética. A memória espiritual é uma memória energética. Tanto que existem pessoas que a gente nunca viu na vida que têm empatia e existem pessoas que nós nunca vimos que já não têm empatia. Por quê? A nossa energia sente naquele campo, na presença, o que está acontecendo. O livro Os Missionários da Luz, existe um capítulo lá que fala sobre a reencarnação de Segismundo. Eu vou resumir porque é um capítulo gigantesco. Mas o que acontece? Com a proximidade da reencarnação do Segismundo, o pai dele, que estava na Terra, começou a ficar aflito. Por quê? Porque numa vida anterior, eles haviam tido um problema e Segismundo havia matado ele. E aí, a esposa, que seria a mãe de Segismundo, era uma pessoa de elo entre os dois e aceitou vir como esposa e a pessoa que foi assassinada como pai para receber o assassino como filho. É a melhor forma de perdoar. Eu não sei se um dos meus filhos me matou na encarnação anterior. Eu sei que eu não ligo mais para isso. Não me importa o que eles me fizeram. Eu os amo. Então a melhor forma que Deus faz para ver o perdão é a reencarnação. Porque se chegar lá na parte espiritual e falar, Diego, igual que teus filhos fez, eu não quero saber. Daqui para frente eu só amo. Está tudo certo. Então, com a proximidade da reencarnação, relata lá o André Luiz que ele começa a viver aflições. Começava a ter pesadelos e lembranças nos sonhos que havia aquela pessoa que chegava nele e novamente tinha o ato, né? A morte, o homicídio. E aí o que o plano espiritual faz? Fala, vamos fazer todo mundo dormir, vamos reunir eles aqui em cima para passar limpo de novo a história. E aí no momento que está todo mundo dormindo, eles reúnem eles, na hora que o pai vê o Segismundo, ele fala, é ele, começa a entrar em desespero, o Segismundo fala, tá vendo, não vai dar certo eu reencarnar com ele. Ele não me aceita. E aí eles voltam, conversam, falam, olha, a gente tem um planejamento, precisa de um equilíbrio, precisa disso, tudo certinho alinhado para que isso fique para trás, para que se apague. O amor encobre uma multidão de pecados. Jesus falou isso a Maria Madalena. E encobrir, né? Essa eu vou copiar do Newton. Ele fala, encobrir não é apagar, desfazer. Encobrir é encobrir. Se tiver uma sujeira em casa, eu jogar ela embaixo do tapete, eu encobri, mas a sujeira ainda está ali. A hora que eu for mexer no tapete, eu vou achar. Então, veja o quanto que há, né, de coisas na encarnação, de possibilidades, de renúncia de coisas do passado para que a gente aprenda a amar mais. E de uma forma sutil, né? O véu do esquecimento, como eu falei, é uma benção, é uma maravilha. Boa noite. Boa noite. Eu gostei muito da tua reflexão. Eu nasci num berço kardecista, sempre fui kardecista, e em algum momento eu me desliguei. Aí eu vou indo e voltando por conta dessa questão que você levantou. Eu vejo muita gente preocupada com fenômenos, ou como é lá do outro lado, e a parte, eu vou chamar de filosófica, o estilo de vida. Eu acho que falta às vezes. E às vezes eu me pego pensando, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, se o fato da gente interiorizar esse estilo de vida, eu estou chamando assim, não é fundamental para um desenvolvimento, para a reforma íntima, para essa construção, para se estabelecer uma, vou chamar de religiosidade, e é fundamental para que a gente cumpra o que nos propusemos lá antes de encarnar, né? Então, eu gostei bastante, porque é algo que sempre me incomodou, a preocupação com fenômenos. E em algum momento eu fui muito curioso, mas passou um tempo que se um médium aparecer pintando, não vai ser uma coisa que eu vou me interessar mais. E é uma coisa que eu nunca deixei de ser kardecista, mas foi uma coisa que me afastou muito de centros por conta disso. Então eu gostei bastante da tua reflexão. Eu, espírita de frequentador de casa espírita, eu sou há poucos anos. E eu só consegui fazer isso realmente no dia que eu fiz a própria casa espírita. Porque as outras eu não conseguia, né,
me adaptar por certos motivos. E eu observo muito isso, né? A distância que o ato religioso vai colocando as pessoas do propósito da doutrina espírita. Como eu falei, o propósito da doutrina é nos transformar. A reforma íntima, a transformação pessoal, a melhoria pessoal, qualquer coisa que use. Mas isso não é um mérito nem uma patente da doutrina espírita. Isso é fundamental em todas as religiões. Tanto que quando perguntaram, acho que foi a Chico, né, qual que é a melhor religião? Ele falou, aquela que melhor te modifica, que mais faz bem. Então não existe uma melhor religião. A gente que vai encontrar uma filosofia que dê sentido à própria vida e começar a viver os princípios que ela nos ensina, né? Porque a vida se resume a isso. Então, eu vejo que muitas das casas espíritas, eu falei na palestra de semana passada, agora, na sexta-feira, sobre isso. Eu vejo que está se tornando algo muito religioso. Tá? Muito religioso, não de religião. Porque a doutrina, ela possui, sim, o princípio da religião. Mas um ato religioso. O ato religioso é eu vir aqui, assistir uma palestra, como vai na missa. Eu contei uma história assim para resumir, né, para não ficarem achando que eu estou falando mal de igrejas. Eu fui numa viagem recentemente, fui lá a Uberaba, conheci várias casas lá, de uns médios lá que trabalham com a psicografia também. Fui lá para conhecê-los pessoalmente. E numa dessas oportunidades lá, tinha um senhor lá que é um trabalhador da casa e tinha uma mediunidade fantástica, maravilhosa, para efeitos físicos até. E aí uma pessoa falou para mim, Diego, você tem que ver, no final, a hora que ele vai fazer a prece, o mentor dele é de um outro lugar, de um outro país, ele faz uma prece numa outra língua, e eu não vi ele, né? Eu estava conversando com essa moça, falei, grande bosta, a mesma coisa de fazer a missa em latim, ninguém entende nada. O rapaz estava aqui, assim. Mas valeu, porque no final ele fez a prece inteira em português, né? E eu entendi. Então, que é um ato religioso, sem sentido, sem fundamento realmente para a nossa transformação. Então é necessário que as coisas façam sentido para a nossa vida. Eu estudo a doutrina espírita desde os meus 14 anos, mais ou menos. Comecei a estudar e depois dos 30 que eu fui me envolver com o trabalho da psicografia, que eu fui me envolver com a casa espírita, enfim. Mas até então eu não tinha essa frequência justamente por isso. Eu tinha grandes dificuldades de entender. Eu falava, uma coisa é o que eu estou lendo, uma outra que eu estou vendo. Então, eu tinha essa complicação. E eu vejo que falta muito isso. Porque às vezes a gente vai em centro, tem 50 reuniões mediúnicas. E tem um atendimento fraterno. Por isso que as pessoas estão doentes. Porque a gente está focado na doutrina esperando coisas do fenômeno. Esperando que a espiritualidade venha e monte um circo conosco. Só que isso, o tempo vai desfazendo. Assim como as mesas lá no começo balançavam, fazia barulho para chamar a atenção. E para quê? Para demonstrar a consciência da vida que havia por trás dela, respondendo perguntas. Passou da mesa, descobrimos não, né? Cientizamos a mediunidade. De uma forma que a gente conseguisse entendê-la e praticá-la. Começou-se as reuniões. Para quê? Para dar certeza nas pessoas sobre a manifestação dos espíritos, a influência deles na nossa vida, a continuidade da vida e a responsabilidade de todos os atos que nós fazemos aqui. Só que chega um tempo já que eu acho que isso já foi, porque nós já entendemos, já deveríamos pelo menos ter entendido. E qual que é o fundamento nosso agora? Como eu falei, assim como vem a automação, hoje você jogar no chat GPT, ele te dá um livro pronto, te dá uma carta psicografada, fala o que você quiser. Então você já não precisa mais nem do médium, vamos dizer assim, né? de certa forma. Vai sobrar o que para mim então? Se eu já não vou mais ver mesa fazer barulho, se eu não vou mais na reunião para manifestar espírito, vai sobrar o quê? Ser eu. Viver a mim. Porque é para isso que nós estamos aqui. Cada um aqui está para viver a si próprio. Cada um aqui está para buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, que é isso que vai te fazer sentir perto de Deus. É isso que vai te dar certeza que você está ligado a Ele. Maravilha?